do GTMSC. Faço parte do grupo diretor do GTMSC e dou-vos as boas-vindas em nome da nossa equipa a esta reunião. Esta reunião tem interpretação para francês, português ou inglês. Portanto, basta clicarem no ícone de interpretação e selecionar a língua da vossa preferência. E eu queria agradecer a parceria RBM por nos facultar a interpretação. Vão ter os slides em português, inglês ou francês, recorrendo ao link que está no chat. Se não fizeram isso, podem ligar-se e apresentarem-se no chat box, dando o vosso nome, o país de onde vêm. Eu vejo tantas caras familiares, há tanto tempo que não vos via. Sejam todos bem-vindos. O programa para hoje inclui as atualizações sobre o grupo MSC e também as conclusões eh, do grupo de colmatar o fosso. E isto vai nos dar aso a ouvir uma série de apresentações fantásticas. E temos também um período de perguntas e respostas seguidas de eh, umas palavras de encerramento. E agora eu passo a palavra à Grace Meeso, que é co-diretora do grupo SBC. Bom dia a todos, bom dia, boa tarde para aqueles que acabam de se levantar. Obrigada por se juntarem a esta reunião. E é uma reunião muito importante, sobretudo durante este período em que tentamos ver como é que podemos priorizar o SBC, o MSC. E eu estou muito feliz por poder partilhar convosco. Nós temos um grupo diretor de trabalho para a mudança social e do comportamento. E aqui está o nosso grupo diretor, que é composto por 8 membros. Eu própria, Elizabeth Chiende, que venho da Zâmbia e sou a co-presidente deste grupo diretor, e temos Ashley Riley, que também é a co-diretora e é dos Estados Unidos. Temos a Teresa Blue Bomin, a doutora Blue é da Costa do Marfim, temos Grace Miles do Quênia, temos a Mumu Denda da Zâmbia, Suzy Emiliano da Angola, Benjamin Soro é da Côte d'Ivoire, da Costa do Marfim, e felicitações para os membros recentemente eleitos, a Ashley Riley, que se junta a mim como co-presidente, e temos também outros membros do grupo diretor, o Dr. Blue, e temos também outros membros, a Grace Merres, que continua no cargo, e Emiliano, que também, a Suzy Emiliano, que continua no cargo. Vocês devem já estar informados de que nós temos esta equipa que tem trabalhado de forma muito dedicada e que durante os últimos anos produziu um excelente trabalho. Eu quero agradecer à Mariam Nabukenya Wamala, co-presidente e vem do Uganda, a Gabriela Hunter, dos Estados Unidos, Lulu, também membro deste grupo, e temos Mike Tosso, April Monroe, Shelby Cash. Muito obrigada pela liderança que trouxeram a esta equipa e espero que possam continuar
a apoiar o grupo diretor. E eu queria passar a palavra à minha co-presidente, recentemente eleita, a Ashley. Muito obrigada, Elizabeth. É um prazer ver tantas caras e tantos nomes familiares nesta reunião. Há muito tempo que não nos reunimos e porque houve cortes no financiamento, portanto, agradeço terem podido juntar-se a nós hoje. E ao olhar para 2026, o grupo diretor quer saber o que deve fazer para melhor vos apoiar no vosso esforço e depois desta reunião, por favor, passem 5 minutos para preencher o inquérito que nós vos vamos facultar para ver quais são as prioridades e esperamos que estejam alinhadas com a situação que se vive. E nós temos algumas apresentações hoje, mas eu queria dizer que foi um ano muito difícil para todos nós. Houve Tivemos de reduzir os recursos e mudar as prioridades, mas nós sabemos que o SBC permanece essencial e o SBC é o uma das primeiras áreas onde houve um corte de financiamentos e os esforços que vocês desenvolveram são insubstituíveis e, portanto, temos de nos tornar mais resilientes. E muito obrigado por se juntarem a nós hoje. E agora vou passar a palavra à Suzy Liniano. Bom dia a todos. Hoje estamos felizes por acolher o Dr. Peter Mumba e Dr. Oliver Lulembo da equipa de liderança e vamos falar da experiência da fiscalização. O Dr. Zumbiano é pediatra com mais de 25 anos em fazer avançar os sistemas de saúde em África e se quiserem colocar questões aos oradores, por favor, escrevam-nas no chat. Portanto, passo a palavra ao Dr. Peter Mumbay e Oliver Lulembo. Bom dia a todos, boa tarde. Esta apresentação é feita por nós os dois. Eu sou o Dr. Peter Mumba e o Dr. Oliver Lulembo vai também centrar-se neste SBC. Eu queria partilhar para já queria agradecer a oportunidade por podermos partilhar algumas constatações e alguns resultados da iniciativa que lançamos e a questão do financiamento. Teve alguns problemas e tivemos de criar uma nova lista de prioridades e para poder cobrir os países mais necessitados. Portanto, o SBC tenta eh, apoiar estes países, dando prioridade a algumas iniciativas, e hoje vamos centrar-nos na mudança social e do comportamento e ver como é que podemos encontrar financiamento para a Zâmbia, Etiópia e Gâmbia. E próximo slide. Este slide, sim. Em resposta à crise crescente, o incubador eh, teve algum problema e foi criado para apoiar os esforços nacionais para responder ao corte de financiamento em vários países necessitados, o Ghana, a Etiópia, a Nigéria, a República Democrática do Congo e a Zâmbia. E esta iniciativa
aconteceu em março de 2025, quando houve eh, um fecho e o SAID e o SBC recebeu cortes e o Conselho de Diretores, o grupo diretor e que eh, queriam continuar a apoiar esta iniciativa. Este é o, a equipa da liderança executiva do BTG e temos o Dr. Lulembo, que é pediatra, mas também é conselheiro PMI, e temos o Dr. Poceicas, que trabalha na coordenação. O Dr. Seicas é conselheiro PMI para o Ghana e a Zâmbia. E temos a doutora Ana Winters, que é epidemiologista, e temos o Benjamin Winters, especialista em informática. Estes são os países eh, que, com os quais trabalhamos com programas na Etiópia, eh, República Democrática do Congo, Ghana, Nigéria e Zâmbia. E é onde há mais casos de malária no continente africano. E nós procuramos alargar-nos a outros países. Muito bem. A nossa metodologia, usamos o PMI, alocação de fundos globais, para podermos apoiar também com alguns doadores. Nós temos alguns parceiros para determinar quais são as intervenções que vão ser reduzidas para 2025, 2026. Isto foi conduzido a partir de março de 2025 e houve mudanças de budget, de orçamento para. Tivemos algumas revisões para avaliar o trabalho dos operadores e nós temos de nos focalizar em certos países para completar os esforços globais e estas lacunas específicas de cada país que devem nos levar a definir estratégias de financiamento para colmatar as lacunas de financiamento e procurar opções para 2025, 2026. Próximo slide. Estes são, é o resumo das constatações para estes três países que consideramos: a Etiópia, Nigéria e a RDC. A Etiópia tinha uma lacuna de 301,8 milhões de dólares, houve uma redução de 22,5%. No Ghana foi 34 mil, 85 milhões de cortes, 31,4%, e na Zâmbia foi 24,92 milhões de dólares de corte, 22% de redução. E eu vou convidar o Dr. Oliver Lulembo para nos falar deste ponto e destas constatações. Bom dia, boa tarde a todos. Eu quero agradecer aos organizadores por me darem esta oportunidade de apresentar os resultados do nosso trabalho. Eu sou Oliver Lalulembe e vou-vos apresentar alguns slides. Vamos ver quais são as constatações deste SBC. Comecemos com a Zâmbia, onde
financiamento SPC foi reduzido de 71%. Estes cortes são uma ameaça para eh, a prevenção da malária e o controle da malária. O SBC é uma intervenção que foi muito impactada pelo corte de financiamento, e isto é equivalente a 2 milhões de dólares de corte. E passando ao Ghana, aqui temos uma exceção, a redução em fundos e financiamento SBC é de 11%, menos do que noutros países de corte. No Ghana, nós temos 2,3 milhões de dólares de corte, porque o IDN alargou o seu budget para colmatar a lacuna de PMI, e ficou abaixo de 19.34 milhões de dólares. E na Etiópia, portanto, houve um corte de 67% no financiamento do SBC, e isto, e tanto na fiscalização como na epidemiologia. E eh, tivemos de passar os recursos da inovação para os testes diagnóstico e a rápida intervenção. A Etiópia teve também alguns cortes que pôs em risco a nossa intervenção a algumas regiões. Nós precisamos de 8 milhões de dólares para levar a cabo a nossa atividade e retomá-la. E tendo visto as lacunas de financiamento nestes três eh, países, porque é que o SBC é tão vulnerável em relação a esta mudança de estratégia dos doadores? Não portanto, a possibilidade de medir os resultados eh, eh, dos tratamentos, e estas atividades são classificadas como não sendo centrais, e por vezes são sujeitas a cortes e não conseguem alcançar subsídios e subvenções. O nosso papel crítico como BTG é trabalhar com os ministros da saúde, parceiros, e definir as lacunas a nível nacional dos países. Nós temos de eh, dar provas com base nos dados, e temos de ter também eh, documentos brancos, completos e sempre atualizados. E temos de eh, reter sempre a nova informação para informar a nossa ação. E olhando para o futuro, nós queremos capitalizar a SBC para melhorar a sua capacidade de intervenção, e da- vamos dar apoio direto aos países na planificação dos Ministérios da Saúde, e
os departamentos de financiamento estatal também têm de ser implicado para a nossa intervenção nesses países. Como é que podemos, como é que nós podemos definir a nossa estratégia e como é que nos podemos reposicionar para poder produzir impacto? Nós sabemos que o SPC é essencial para travar a malária. E o SBC tem um papel crítico, mas que está ameaçado. E é preciso atrair investimento no panorama atual. Tudo o que tem a ver com o salvamento de vidas está ameaçado, mas isto deve estar enraizado nos nossos planos de gestão e nós temos de fazer face a esta atividade tão vulnerável. E com base na nossa experiência, o financiamento PMI, quando o SBC foi integrado no IRS, as atividades SBC foram apresentadas paralelamente a outras e depois foram sujeitas a cortes, o que afetou a nossa capacidade de intervenção. Próximo slide. Todas as nossas publicações dizem respeito à Zâmbia, Etiópia, Gana e, e nós temos que lutar contra a malária nestes países com os recursos que temos. Na Nigéria há documentos brancos que devem ser eh, elaborados e, se quiserem, podem fazer um scan daquele código QR para aceder a esses documentos brancos. E quero agradecer a todos os parceiros que tornaram possível este trabalho, os Ministérios da Saúde e os programas nacionais contra a malária, o RBM e o Comitê de Parceiros de Apoio Regional, o BTG, os membros do Conselho Consultivo e as várias personalidades. E sem investimento duradouro no SBC, as nossas intervenções não podem ter o seu impacto total e esperado. Isto leva-nos ao final da nossa apresentação e agradeço muito a vossa atenção. Muito obrigado por esta fantástica visão destas alterações. Estes desafios são, de facto, os próximos passos para o nosso trabalho. E vamos agora ouvir o próximo orador da Zâmbia, Pauline. Haline e Momalume são médicos e trabalham no Centro de Eliminação da Malária na Zâmbia. Portanto, têm dirigido várias estratégias sobre a malária, apoiadas pela Organização Mundial de Saúde em África. Tem então a palavra, Pauline. Muito obrigado, Ashley.
E muito obrigado também ao Dr. Lulembo e ao Dr. Mumba pelas suas equipas e por ampliarem a importância do SBC. Eu sinto-me agradada por partilhar com todos os membros a experiência da Zâmbia no apoio das atividades e intervenções da SBC em situações em que estivemos enfraquecidos devido ao financiamento reduzido para este caso. O próximo slide, por favor. Gostaria agora de partilhar convosco a visão da Zâmbia no nosso país, e que está, portanto, imbuída ou inscrita no nosso plano estratégico. Como país, o nosso objetivo é ter Zâmbia livre de malária, e queremos ser, portanto, efetivos queremos aceder a fundos de forma efetiva, queremos também serviços de saúde de qualidades, mais próximos das famílias, e sem cobrir, portanto, e cobrindo longas distâncias. No que diz respeito a direções estratégicas, o nosso objetivo é reduzir o fardo de locais de elevada transmissão, eliminar a malária em locais de transmissão mais baixa e, e também conseguirmos prevenir a malária na fonte. O próximo slide, no que diz respeito à colocação da promoção de saúde, ou seja, do SPC, está claramente revelado no nosso plano estratégico de que se trata de um plano importante para a malária, bem como outras intervenções que incluem o controlo, a limpeza, a erradicação dos parasitas, a monitorização, a avaliação e a investigação e que, portanto, ajudam a capacidade de financiamento do sistema. Assim sendo, irão constatar que a promoção da saúde é uma prioridade, é uma intervenção de prioridade e que, naturalmente, que estes objetivos estão devidamente alinhados com o nosso plano estratégico. E como podem ver, novamente, no que diz respeito a prioridades e as políticas prioritárias, o nosso plano define claramente que a componente SBC do programa é, portanto, uma prioridade não só para o programa, como para o Ministério e para o país em geral. E que, no que diz respeito a garantir o aumento do uso das intervenções de malária. Tendo em vista a situação resultante dos cortes orçamentais, e nós, enquanto programa, receamos que os indicadores que mostram o aumento ao longo dos anos tenham uma tendência para reduzir ou por ser afetados se as atividades do SBC e os financiamentos não forem mantidos ou até reforçados. E o nosso inquérito de avaliação à malária de 2024 revelou resultados muito impressionantes no que diz respeito à consciencialização, às práticas referentes à utilização destes medicamentos por grávidas e crianças, bem como pelo público em geral. E, portanto, tendo em vista esta situação em que o nosso programa está a enfrentar constrangimentos e desafios de financiamento, receio que os indicadores possam ser afetados de forma negativa. O próximo slide, por favor.
Muito obrigada. Gostaria agora de demonstrar a atribuição de prioridade da nossa componente SBC, bem como o valor que os governos alocam à SBC. O ministro, portanto, o orçamento do Centro de Malária tem um fundo previsível cuja linha está, de certa forma, subrepresentada. Posso dizer-vos que, no que diz respeito ao financiamento, nós queremos implementar a atividade de forma optimizada, mas sabemos que o fundo de risco do programa da malária, numa base mensal, poderá apoiar a malária. Mas no que diz respeito à sua adequação, é algo em que nós temos de começar a trabalhar para assegurar que esta linha orçamental está assegurada. Por enquanto, temos esta linha orçamental que será recebida mensalmente, o que, aliás, é um bom sinal. O próximo slide, por favor. O Dr. Lulembo e o Dr. Mumba fizeram referência à perda de financiamento que este programa sofreu e apenas para enfatizar o facto de que desde 2024 até este ano perdemos cerca de 28 milhões de dólares americanos. E que estes recursos eram canalizados através de 4 programas, 4 projetos que deixaram de estar operacionalizáveis no seguimento destes cortes orçamentais anunciados pelos Estados Unidos. Portanto, trata-se de um montante bastante elevado e irão concordar comigo que se traduz realmente numa perda para esta família SPC, especialmente porque nós temos baixos fundos por parte dos governos, bem como por parte de outros parceiros. Assim sendo, no que diz respeito aos SBC, e sem contar com os 28 milhões, nós perdemos, os 28 mil milhões, nós perdemos de facto qualquer coisa como 2 bilhões no que diz respeito aos planos de intervenção. O próximo slide, por favor. Agora gostaria de partilhar convosco as implicações no que dizem a respeito a este fosso, a este corte de financiamento. E com base nisso, nós tivemos de tomar decisões básicas para termos a certeza que estas atividades do SPC continuassem a ser implementadas em todos os níveis da prestação de serviços e que alguma das ações ou decisões que nós tivemos de tomar significaram que era necessário conferir prioridades e assegurar que as atividades são mantidas. E uma das decisões tomadas foi assegurar ou garantir que nós utilizaríamos os mass media e queríamos também focalizar-nos no empenho comunitário, o que até agora tem estado a dar resultados positivos e, na verdade, portanto, está a ser bastante eficiente em termos de custos. Mas ainda antes, por favor, no slide anterior, eu gostaria de salientar que, com base nas decisões, nós tivemos que garantir que os eventos de custos elevados aplicados através de vários programas no continente africano, dizem que, na verdade, chamam a atenção que nós temos, de facto, eventos grandes que requerem bastantes recursos, como, por exemplo, campanhas para o Dia Mundial da Malária e outros, e por isso o programa decidiu que nós vamos reduzir estes eventos que implicam custos muito elevados, assim como campanhas, e focalizarmos-nos em intervenções de elevado impacto e com menor custo. O próximo slide, por favor.
nós temos este panorama, de certa forma, sombrio no que diz respeito à SPC e, por isso, tomamos as seguintes decisões e ações para ter a certeza que continuamos a apoiar a implementação de atividades por parte da SPC. A primeira foi focalizarmos ou concentrarmos-nos em atividades de elevado impacto e eficazes em termos de custos para aumentar e corrigir de forma consistente a utilização de intervenções-chave. Para conseguirmos, portanto, aumentar a adesão e a utilização destas intervenções. E mais uma vez tivemos de tomar decisões sobre quais essas atividades nas quais deveríamos focalizarmos por forma a criar procura através da SBC. Então, as principais intervenções são, portanto, as NETs, os IRS e, conjuntamente, utilizamos os nossos dados para analisar qualquer outra área de programa que necessitasse de promoção para ter a certeza de que nós conseguimos, de facto, atingir os nossos objetivos. Portanto, nós pensamos que é necessário continuar a garantir que mantemos o número de grávidas que estão a ser cobertas e também com o ITP e assim nós vamos obter melhores resultados. A segunda decisão que tivemos de fazer foi a utilização de dados para tomar decisões, o que é muito importante quando nós estamos perante redução de fundos ou de fundos mais reduzidos e, portanto, a razão pela qual nós precisamos de utilizar os dados é muito simples. Os dados não mentem. Se uma intervenção for desempenhada de forma fraca, então significa que nós precisamos de tomar a decisão de investir naquela área e de garantir que estes indicadores de desempenho fraco melhoram e assim vamos conseguir alcançar os objetivos nacionais. Relativamente à Zâmbia, temos dois indicadores que têm sido problemáticos, como, por exemplo, o comportamento de busca de cuidados de saúde não está, de facto, ao nível desejado. Nós aumentamos os nossos indicadores, no entanto, nós precisamos de melhorar este nível. E o segundo tem que ver com o IPTP mais 3, ou seja, são doses que requerem algum trabalho e os dados demonstram que nós ainda não alcançamos os objetivos, os nossos alvos, e como a equipa da SBC sente que necessita de utilizar as nossas energias para garantir que estes indicadores de desempenho fracos estão em risco à medida em que nós vamos continuar a procurar outros recursos. Também sentimos que é necessário mantermos indicadores que estão consistentemente elevados. No caso da Zâmbia, os indicadores de conhecimento que em sistema acima dos 9, e se nós não continuarmos a implementar atividades que aumentem o conhecimento, poderemos estar numa situação em que estes níveis de conhecimento vão diminuir, o que significa que as práticas, ou seja, os indicadores sobre as práticas e atitudes vão ser definitivamente afetados. Portanto, é muito importante que nós tomemos esta decisão de manter os indicadores que são consistentemente elevados. Outras decisões que tomamos têm que ver com os canais de comunicação de baixo custo, baseados na evidência. E na Zâmbia, a evidência tem demonstrado que as rádios comunitárias
têm prevalência e que os seus custos são, portanto, mais baixos do que a televisão. E, portanto, estas são algumas das decisões que nós tivemos de tomar. E, mais uma vez, e no sentido de ampliar a utilização de dados, o nosso inquérito à malária de 2024 mostra que os trabalhadores comunitários são, portanto, as principais fontes de informação e, por isso, temos de tomar este aspecto em consideração, no sentido de definir onde vamos investir e onde vamos colocar os recursos para garantir maior impacto. E, por fim, no que diz respeito à utilização dos dados, sentimos-nos bastante felizes pelo facto de que esta nossa equipa conseguiu criar um documento técnico que será muito importante para o nosso processo de decisão. Tanto mais que nós vamos também passar para as candidaturas de bolsas ou candidaturas para os financiamentos globais, e como sabem, estes processos são muito pesados no que diz respeito às evidências e, portanto, nós teremos eh, de aumentar os componentes da ESPC que farão parte da próxima subvenção. Parece-me, diz a oradora, parece-me que perdeu os seus slides, ou seja, os slides não estão a ser transmitidos, diz a nossa oradora. E infelizmente eu não consigo ver os slides, por favor, peço que me ajudem. Poderão ajudar-me, por favor? Por vezes a tecnologia pode colocar-nos alguns problemas. Peço imensa desculpa, mas se puder de facto concluir a sua apresentação, nós agradecemos. Bom, a outra decisão que nós tínhamos de tomar era ter a certeza que nós temos de combinar estratégias digitais e outras para, para decidar como é que nós vamos utilizar os mass medias, as plataformas digitais, e também, ou seja, a combinação destas duas estratégias é fundamental. O próximo slide, por favor. A integração de atividades de máximo impacto é outra decisão que nós temos de tomar, porque os recursos, como sabem, são raros, são escassos, e por isso temos que concentrar-nos nas oportunidades de integração ou de colocar atividades em prática. E por isso, nós decidimos que o reforço das parcerias e de colaboração tem de continuar, incluindo a implementação conjunta de atividades com associações e também temos também de utilizar o setor privado, os CSOs, as ONGs e todos os atores na esfera da malária que têm mais recursos e que podem colocá-los ao serviço do programa. Estes são apenas alguns dos exemplos que nós queríamos partilhar com a equipa e, como podem ver, nós temos aqui a nossa juventude e se nós olharmos aqui para os nossos jovens, hoje temos aqui o Zambia Youth Core, que faz uma série de atividades, e como vêem, são jovens, que trabalham, portanto, ao nível de malárias.
Próximo slide, por favor. Nós vamos continuar com parcerias estratégicas e estamos, portanto, a trabalhar com a Flame, que é um grupo de defesa da eliminação da malária. Isto inclui uma série de líderes e de organizações de topo e que o próximo slide, por favor. Eu vou agora ser um pouquinho mais rápida, apenas para referir exemplos. Portanto, nós vamos continuar com as parcerias estratégicas e com a colaboração. Trabalho com o Ministro da Agricultura e os seus serviços de informação, no sentido de melhorarmos as suas vantagens competitivas, ou seja, eles possuem o seu tempo de antena na televisão e, portanto, os nossos documentos diários podem ser disseminados e vamos continuar a trabalhar com eles. No que diz respeito à defesa, ações de defesa na comunidade, vamos continuar a contar com líderes específicos, já orientamos cerca de 900 que têm sido fundamentais para desenvolver campanhas locais. Mais uma vez, então, uma das decisões que está de facto a ser muito positiva para o nosso programa é esta. O slide anterior, por favor. Nós estamos a maximizar a utilização de plataformas digitais, pois, como sabem, estamos na era digital em que todos utilizam o Facebook e todas as outras plataformas de redes sociais. O próximo slide, por favor. Quando se pergunta como é que nós integramos as atividades de malária e que resultados obtivemos na Zâmbia, nós temos vindo a conduzir atividades de monitorização conjunta, trabalhamos como uma equipa para nos certificarmos que as atividades estão ligadas a tempo, e temos, portanto, a necessidade de criação de eventos sobre o programa da malária. No futuro, e este é o último slide, quero partilhar convosco alguns dos desafios, não irei falar acerca de todos eles, mas outros já foram referidos pelo Dr. Lulembo. Mas no que diz respeito ao financiamento e outros recursos, nós vemos que existe também uma prioridade baixa do CEBC, do CBC, e vemos que ela tem sido inferior ao orçamento para a malária. Mais uma vez, vemos que existem, que não há uma priorização dada aos programas comportamentais. Pronto, no que diz respeito às recomendações, sentimos que a mobilização de recursos deve ser intensificada. Precisamos de aumentar os fundos para garantir a implementação do SBZ e temos também melhorado a agenda e também salientamos as ações, as intervenções no âmbito da malária. Quero agradecer-vos a todos pela vossa atenção. Muito obrigada, Pauline, e obrigada à equipa Bridge the Gap, Colmatar o Fosso, por terem apresentado soluções práticas e com base em experiências muito válidas. Estas apresentações surgem num momento crítico em que o panorama do financiamento obrigam-nos a pensar outras formas de manter de pé o projeto SBC. Eu queria agradecer ao Dr. Lulembo, Dr. Mumba e à Pauline pelos resultados aqui apresentados. Agora passamos à
sessão de perguntas e respostas e agradeço que continuem a inscrever as vossas perguntas na secção de perguntas e respostas. Depois havemos de partilhar convosco todos os recursos que saem desta reunião e que podem depois aplicar no vosso contexto. E a iniciativa Bridge the Gap, Colmatar o Fosso, e no Ghana a possibilidade de poderem ter substituído eh, o corte de financiamento por os fundos globais. E eu também vou pedir ao outro BTG, Bridge the Gap. Não houve muito tempo para ver os resultados ainda, quando se pensa nas experiências do Ghana e outros países com importantes lacunas de financiamento, mas há muita experiência que podemos partilhar. Temos algumas respostas do BTG, que é o Bridge the Gap, e vamos então eh, abordar as perguntas. A primeira pergunta que temos aqui que tem a ver com o Programa Nacional contra a Malária do Ghana e quais são as respostas? Nós vamos tentar apresentar-vos alguns resultados, porque houve uma revisão, deste Programa Nacional e, portanto, vamos fazer isso amanhã e depois de o fazer, podemos partilhar convosco esses resultados. Se me deixarem participar nesta resposta, sim, o Ghana teve a sorte de encontrar outros recursos para poder cobrir as lacunas de financiamento. Mas há outros países onde isso é mais difícil. E, e eh, no quadro da revisão do novo governo dos Estados Unidos, no que respeita ao seu financiamento de intervenção internacional e os cortes subsequentes, Gana estava numa situação particular, mas em muitos casos os países têm dificuldade em colmatar algumas lacunas. E eu acho que um ponto que nós queremos sublinhar aqui não é apenas algo que vem no livro branco, mas é algo que talvez pudéssemos discutir aqui. Qual é a questão tática, a tática que recomendamos? As novas correntes são muito céticas, no que respeita a atividades isoladas. E quando pensamos do ponto de vista na perspectiva do doador, e como podemos levá-los a financiar o SBC. Nós temos de apresentar um projeto e com algumas operações bem planeadas. E como o Dr. Malembo disse, quando se vê os SBCs integrados no IRS, pode dizer que precisamos de logística, de planificação, porque eh, o SBC assim não apareceria como algo de isolado, sofrendo o impacto dos cortes, devia ser integrado em projetos mais alargados. Portanto, devemos integrar o SBC na gestão comunitária. Muito obrigada.
Obrigado, Paul e Peter, por essas informações tão práticas e realmente esta integração do SBC